Olá pessoal, vamos começar mais uma live da Step U. Live de hoje a gente vai falar sobre como manter a roda girando, como manter as vendas e ampliar as vendas através dos ambientes online, através das redes sociais. E para isso eu convidei um grande amigo meu, uma pessoa que, além de ser um profissional que eu respeito demais, é um grande entendedor de como ampliar vendas nos ambientes online. Hoje eu vou conversar com o Antônio Savino. Sem dúvida alguma, um dos temas que mais tem preocupado pessoas e empresas, né? Pessoas que atuam no ambiente virtual, que atuam em vendas e certamente empresas, é como manter e ampliar o faturamento nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Certamente a retração da economia ela é acompanhada de uma retração também nas atividades e nas vendas das empresas, das pessoas que vendem e das empresas. Então nada mais importante nesse momento do que a gente discutir métodos e caminhos, né, instrumentos que a gente pode utilizar para conseguir manter as vendas e ampliar as vendas, né? É importante a gente entender que existia um tempo em que vender pela internet ou trabalhar campanhas de marketing através de redes sociais poderia parecer uma opção. Hoje já não é uma opção, hoje já é fundamental, já que sem isso a gente não consegue manter o bom ritmo de venda. Então vamos aguardar o nosso convidado, que já está entrando, já vai entrar aqui. Deixa eu só liberar a entrada. Oi, Carlos. Oi, Antônio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, gratidão eterna aí para participar dessa live de vocês. Olha, a gente da Step U que agradece demais. Eu estava aqui comentando com as pessoas de que um dos temas mais relevantes nesse momento, que mais tem sido debatido, né, não só nas redes sociais, mas em todos os ambientes profissionais, é como manter a roda girando, né? Como a gente continuar um trabalho comercial, um trabalho de prospecção. E para isso, então, eu te agradeço novamente por ter aceito o convite. A gente fez questão de trazer um profissional que não só eu respeito demais, mas porque eu tenho uma grande admiração, Antônio Savino, que está aqui com a gente, porque é um cara que entende muito desse contexto, né? Os desafios, mas evidentemente as oportunidades que há no âmbito da internet, no âmbito das vendas online, no âmbito das redes sociais. O Antônio vai apresentar para todo mundo o Antônio. O Antônio é formado em publicidade e propaganda, pós-graduado em inteligência de marketing, é um grande especialista em SEO, que é uma técnica, inclusive, que certamente ele vai falar conosco, e tem uma longa carreira aí nessa área de marketing e vendas, num grupo educacional, numa instituição educacional, que, sem dúvida alguma, é uma das referências que a gente tem no país de como trabalhar bem em ambientes online. Então, Antônio, seja muito bem-vindo. E logo para a gente começar, para a gente já começar quente esse papo, eu queria te perguntar o seguinte: qual é o grande ponto de atenção das pessoas e das empresas no momento que a gente está vivendo? Carlos, mais uma vez, obrigado pelo convite em nome toda a Forte. É um prazer estar com você nesse momento tão significante da sua carreira, colocando a Step U para todos, né? Então, eu já te falei isso, meus parabéns para todos os envolvidos. E o que você está fazendo pela Step U é a grande prova do que as empresas elas precisam fazer, entender a real necessidade do cliente para ir reconstruir o que elas estão fazendo, né? Então, uma marca ela precisa hoje, primeiramente, entender os serviços e os produtos que ela está vendendo, para quem e se a equipe está alinhada com todos esses desenvolvimentos, né? Quase que como se fosse uma imersão para os objetivos e missão, valores da empresa. Então, trago uma leitura de uns livros da Forte, do Luiz Eduardo Gasparetto, que fala o seguinte: se você está no metrô com muita gente e as pessoas vão descer em estações diferentes, elas não vão para o mesmo lugar. Então, o grande objetivo de uma empresa hoje é fazer com que todos os profissionais saibam do objetivo, eles saibam do objetivo e esse objetivo seja perseguido por todos e alinhado. E como você sempre falou para a gente, Carlos, vou trazer muitas referências suas aqui pela nossa parceria, é o racional, né? Por que isso tudo acontece? E
qual que é o propósito, por que que a diretoria resolveu que aquela meta vai ser assim, por que que o planejamento vai ser desse jeito. Então, para isso, as empresas elas têm que estar com capital humano muito bem ajustado, né? Então, acho que é uma visão que, se as empresas conseguirem construir isso e não ser aquele top-down e ponto, né, tem vozes fazendo com que a empresa atinja os seus objetivos. E essas vozes são tanto do capital humano como dos clientes. Então, acho que é uma grande dica aí olhar para isso, as empresas, né? É interessante porque eu costumo sempre dizer, eu lembro que a gente várias vezes conversou sobre isso, que máquina não faz resultado, né? Planilha não faz resultado e nem a internet faz resultado sozinho. Se a gente não tiver pessoas alinhadas, o capital humano bastante envolvido dentro das expectativas e dentro das metas da empresa, a gente não atinge resultado. Então, eu acho interessante que a sua primeira observação ela é muito significativa. Independente de instrumentos, independente de metas, a gente tem que ter um time alinhado, né? Uma equipe alinhada àquilo que é viável, que é possível fazer. Com certeza isso é um principal. E o segundo é o que a gente está vivendo hoje, né, Carlos? A gente está vivendo um momento que as empresas elas estão tendo que se reinventar, né? E quem estava surfando uma onda de transformação digital conseguiu não sofrer tanto com essas alterações, né? Mas quem não tinha nada focado para a transformação digital, com certeza está tendo uma curva de aprendizado muito mais sofrida, né? Te dou exemplo, por exemplo, de um restaurante. Vamos pensar aqui na região do Bexiga, que é uma região que a gente fica em São Paulo, a Forte fica ali no Bexiga, aquelas cantinas maravilhosas. E se um restaurante não tiver um atendimento delivery ou nas plataformas como iFood, né, com certeza elas vão ter vão perder a oportunidade de venda, né? Esses dias eu, até vou falar a marca aqui, eu comprei o Coco Bambu para celebrar uma data especial, comprei um prato bacana, eu e minha esposa, e foi uma oportunidade de estar vivenciando uma experiência do Coco Bambu dentro de casa. Então, olha que legal. E a marca acaba ganhando com isso, né? O recall da marca, e ela é lembrada. Então, essa é a grande importância disso também. Legal, Antônio. Agora é importante a gente pensar o seguinte: nem todas as empresas estavam preparadas para migrar para o ambiente virtual, né? E aí, o que você chama atenção nas empresas que têm esse objetivo ou que estão trilhando esse caminho do presencial para o online? Quais são os pontos de atenção de uma empresa para ela emplacar no ambiente online? Eu acho que assim, a gente acompanha eventos, né? Todo ano a gente vai em uns 3, 4 eventos, e todos eles, hoje em dia, de uns 2 anos para cá, eles são ligados ao futuro. Nunca se falou do futuro como se fala hoje, né? Então, as pessoas querem falar de futuro, o que vai acontecer lá na frente, se imaginam em 2030, e a grande verdade é que, além de pensar, a gente tem que executar. Não adianta você ser um bom planejador se você não executar. Então, é o presente e o futuro composto, né? Então, como que você faz isso no presente? Acho que essa é a significância da sua pergunta, né? Você tem que ter squad de trabalho, pensando nisso, em todas as operações. Te dou um exemplo muito clássico disso. A gente estava lá em meados de março, todo mundo desesperado, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, o que a gente vai fazer aqui? E daí a gente tem uma equipe de call center ali separado, que eu fico junto na operação, você conhece bem, 40 pessoas tendo que se pegar o atendimento, o vendas da empresa e colocar em casa. Como que a gente vai fazer isso? E graças a Deus a gente já vem olhando para esse cenário de automação, de ferramentas, de colocar as coisas nas nuvens, e em 3 dias a gente conseguiu fazer com que toda a nossa equipe estivesse em segurança, em casa, atendendo todos os nossos clientes, né? E isso até hoje, né? A gente está aí dia 4 de junho, então a gente está caminhando para um sucesso. Então as empresas, como que foi construído isso? Desde lá atrás, olhar uma telefonia, colocar uma telefonia na nuvem, criar um canal, contratar uma plataforma omnichannel, e assim você vai criando culturalmente a transformação digital. Ao passo que você fica somente devagando no futuro, você não realiza agora no presente.
Então, as empresas, seja ela de restaurante, seja ela educacional, porque muitas empresas, colégios tendo que fazer aula pelo Zoom, então nunca o dono do Zoom tá milionário, né, bilionário agora, né? Por quê? Porque são soluções que agregam. Então, mas tem algumas áreas que a curva de aprendizado foi pior. Então, o que eu daria de sugestão, Carlos? Se você tem uma empresa que ainda está com resistência na transformação digital, agora é o momento para você provocar o dono da empresa, o presidente, seja os acionistas, seja lá quem for, porque precisa, não é uma coisa que é sonho, né? É uma coisa que é tangível e precisa ser visto agora. Então, é uma coisa que tem que ter squad, grupos de trabalhos, reuniões periódicas para ver o que da minha operação aqui eu posso colocar de forma mais automática e digital. Porque a gente caminha para esse cenário, né, Carlos? É verdade, enxergar a oportunidade, né? O Sérgio está até comentando aqui que pulou de 10 para 300 milhões de usuários em um mês. Provavelmente ele esteja falando do Zoom. Aí você veja, né? Se a empresa não tivesse com os olhos abertos para enxergar a oportunidade, podia ter perdido esse bonde. E depois que perde O uma Sérgio onda, você não surfa mais, né? Obrigado, Sérgio. Sérgio é um grande amigo aí que você apresentou, né? Um coach, referência. Então, obrigado por estar com a gente aqui. Ô, Antônio, e muitas empresas, né, até comentei isso um pouco antes de você entrar, elas enxergavam o ambiente digital, elas enxergavam a atuação no ambiente digital como algo extra, né, como alguma coisa que não era do dia a dia, não era regra, mas era algo extra. Com essa situação de pandemia, com essa situação que a gente tem vivido agora, deixou de ser opcional. Né? A sobrevivência das empresas, a atuação das empresas, ela depende de uma boa atuação no ambiente digital. Acho que o Antônio deu uma travada. Tá ouvindo? Mudei de ambiente, vou ficar no ambiente mais perto da internet aqui para não perder sinal, tá? Coisas de live, não se preocupa não. Antônio, Então eu estava falando que o Sérgio é um grande amigo nosso que se apresentou, né? Obrigado pela participação aí. Antônio, eu estou comentando o seguinte, que pouco antes de você entrar, inclusive, a gente estava falando aqui que existiu uma época em que atuar no ambiente digital, atuar em redes sociais, enfim, ter um viés pelo digital era visto como opcional para algumas empresas, né, como uma atividade extra para aquela empresa. O contexto que a gente vive agora deixou de colocar isso como algo extra, né, como algo opcional, e passou a ser condicional. Né? Hoje, ou a empresa está dentro do ambiente digital, ou ela se apropria desse ambiente, ou ela não consegue literalmente funcionar, né, operacionalizar, dado o contexto que a gente vive de distanciamento social e tal. Então, pensando nessas empresas que não estavam preparadas e que agora precisam, a forceps, como a gente costuma dizer, né, começar a atuar no ambiente digital. O que seria aí o primeiro ponto de atenção? O que seria um passo a passo, né, para poder começar a se apropriar desses ambientes? Essa é uma boa pergunta, porque estar no digital não quer dizer que você tem que sair estando em todas as plataformas e fazendo presença, né? Porque você não vai fazer nenhuma, são inúmeras ferramentas que tem, né? Plataformas, redes, e você não vai fazer substância, né? Você não vai ter substância no seu trabalho. Então, a primeira coisa é entender o que é o meu serviço, o que ele pode gerar de valor para o próximo e quem é a persona que eu tenho que... Qual que é a minha persona? Então você vai conduzindo a partir daí uma assertividade, por exemplo, meu público está no LinkedIn, está no Instagram, escuta a Spotify e assim por diante, está no Facebook, o Facebook já não está trazendo tanta receita, está no Twitter ainda, porque tem muita gente ainda aquecida no Twitter. Então, você tem que ter uma relevância. E o primeiro de tudo, que daí você sabe que é a minha área, amo de paixão, é a parte do SEO. Mas por que o SEO, somente SEO? O SEO é que as pessoas hoje, elas estão com dúvida, elas procuram no Google. Se elas procuram no Google, elas têm que te achar se você tem a solução para o problema daquela pessoa. Tá? Então, a primeira coisa, principal, quer entrar no mundo digital, você tem que ter um site. Tá? Antigamente, se a gente falasse há uns 15 anos atrás,
ter um site, somente um site esteticamente bonito, já era o suficiente e estamos bem, tudo bem, obrigado, seja bem-vindo, cliente. Mas hoje, pelos os updates do Google, o Google só está mostrando para a gente que ele é uma pessoa fazendo relacionamento com outras pessoas. Tá? E para isso você tem que ter um site responsivo, ou seja, um site que se adapta a todos os dispositivos, seja ele um desktop, seja ele um tablet, um celular. Você precisa trabalhar os contextos do que você quer oferecer dentro do seu site, produzir conteúdo. Então, assim, além de estar presente hoje, por exemplo, fazendo uma live para as pessoas com conteúdo envolvendo pessoas que querem escutar sobre esse assunto, você também tem que ter um dever de casa, que é alimentar um site para que as pessoas te achem. Né? E com certeza aí a gente está falando de 60% de um canal do Google Analytics, lá vai estar o site na referência. Então, eu acho que essa construção, entender o que o público, aonde ele está, quem é o público de fato e o que ele quer consumir. É mais ou menos nessa batida que a empresa tem que começar a pensar. E sem pressa, porque se você fizer alguma coisa muito com pressa, você vai saindo fazer coisas que não é o que o público quer. E aí a gente volta para o modelo antigo de Certo. marketing, né? Certo. Hoje, graças à política de canais de venda de algumas empresas brasileiras, né, a gente tem cada vez mais Uhum. o chamado sistema de afiliados, em que pessoas, pessoa física, pessoas que têm outras atividades no cotidiano, podem também se tornar representantes de vendas da marca A, B ou C. E a gente vê que essas empresas elas estão dando muita flexibilidade e muita ferramenta para que individualmente cada um possa dentro dentro do seu empreendedorismo, dentro do seu esforço pessoal, vender e, consequentemente, ganhar uma parcela de vendas em cima disso. Então, o cenário que a gente desenhou agora, até agora, a gente pensou muito sobre o comportamento da empresa. Mas você acha que uma pessoa individualmente, que se torna um afiliado, um representante de venda, também pode usar dessa metodologia, dessas técnicas, em redes sociais, criando um blog, criando um perfil? O que você acha disso? Eu acho que deve, né? A gente tem não só afiliados, mas como profissionais da área da saúde, por exemplo, psicólogos, médicos. Eu acho que deve. E como que deve? Pelo poder de não ter uma empresa, ela não tem um posicionamento, às vezes ela não pode se posicionar em alguns pontos, então fica um pouco Uhum. delicado. E um influencer, um afiliado, ele pode se posicionar em algumas áreas. Ele tem que ter um foco, senão ele vai sair daquele propósito que ele tem. Então, assim, ele tem mais chances de fazer contatos. Então, por exemplo, como a gente é do ramo educacional, né, muitos anos de experiência no ramo educacional, a gente vai falar com uma universidade X, a outra universidade, e a gente não vai ter muito contato entre as universidades, porque são concorrentes. Agora, se a gente está falando do afiliado, o ponto de poder se conectar com outros canais é muito maior. Né? Então, por exemplo, se uma pessoa trabalha vendendo algum produto ou é um influencer digital, Uhum. ela pode fazer uma live e todo dia convidar um influencer diferente. Olha como ela vai potencializar o canal dela. Ela vai associar o conteúdo dela ao de outras pessoas. Então, e o blog é aquele assunto, é para todo mundo. Né? Uhum. Você pode criar um blog, um site, e você tem que produzir conteúdo. Não adianta você ter um site que tem o institucional e ponto final. Não adianta você ter um site e só ter o produto de venda. A gente vive numa era, Carlos, que a gente precisa entregar valor. Né, o valor da marca, as pessoas estão mais exigentes, o comportamento do consumidor mudou. Né? Sem Então, dúvida. eu acho que isso aplica não só para empresas, mas para qualquer profissional. Né? É verdade. A Guta, inclusive, a Guta Seixas aqui do Rio, ela mandou uma pergunta para a gente. Ela pergunta qual a nossa opinião a respeito dessas estratégias de empresas que pegam dados de pessoas em redes sociais, né, e depois ficam fazendo contato, ficam às vezes com uma abordagem muito agressiva, né? E eu acho que isso é curioso, porque antes de te passar a pergunta, isso é curioso porque é exatamente o inverso do que a gente está falando, né?
há uma estratégia Uhum. muito bem feita de criar conteúdo e de levar conteúdo para as pessoas, e há, por um outro lado, empresas que ainda trabalham essa ideia agressiva de ficar muito em cima, de ligar muito, né, de achar que consegue vencer pelo cansaço. O que você acha dessa estratégia, às vezes, tão agressiva que algumas empresas ainda mantêm? Assim, daí a gente vai para um ponto muito importante, né, que é a lei de proteção de dados. Vai entrar em vigor, eu não sei a data, se não me engano, em agosto. Com a pandemia, eu não sei como que tá, porque pararam um pouco de falar, mas fica um a fazer para a gente aqui para trazer para o público. E a lei de proteção de dados, nada mais que é a proteção desse público, né? De receber essas ligações, de você ser interrompido pelas empresas, né? Sem mesmo ter dados, né? Em nenhum momento da sua vida você se relacionou com aquelas empresas. E tem empresas que, acho que por conta da lei de proteção de dados, acho que estão aproveitando até a 11h59 do dia anterior, que vai ser a lei de proteção de dados, para É. fazer isso à vera. Então, assim, é muito ruim, porque a gente entra em conceitos do marketing que hoje a gente abomina. Né? Comprar um e-mail, uma lista de e-mail marketing. Antigamente, isso era um sucesso. Hoje, o mesmo e-mail que eu mando, eu recebo 30 na minha caixa postal. E o que vai fazer esses 30 que tem promoção de vinho, promoção de queijo, promoção. E daí você vai tendo promoção de fralda, que é teu filho pequeno, e um monte de coisa ali. E por que aquele e-mail vai ser o destaque? E quem disse que eu vou olhar? E ainda tem a chance de cair no spam. Então eu acho que essas marcas, além da transformação digital, elas vão ter que reinventar a forma de falar com o público, porque elas vão morrer. Né? E assim, mas você está sendo muito bruto falando que vão morrer. Mas é fato, porque as pessoas elas estão no valor da marca, o que a marca pode agregar para a vida delas, o que elas podem consumir hoje para aplicar, os aplicáveis que a marca pode te ajudar a fazer. Então, respondendo, obrigado pela pergunta, Guta, eu acho que é isso. As empresas elas vão ser penalizadas, graças a Deus, né? Vai ter uma lei séria em cima disso, o consumidor vai ser muito bem acolhido. E mais uma vez, a empresa ela tem que pensar que não é sobre ela e não é sobre o serviço, é sobre o cliente. Então, nunca o Customer Experience esteve tão presente, enraizado na nova cultura. Né? Então, respondendo, não sei se respondi total a pergunta, mas é a minha visão. Perfeito. Isso me lembrou até um material que há pouco tempo a gente estava olhando que falava sobre isso. Existia uma época em que era um mantra dentro das empresas falar que a gente teria que enxergar o foco era no cliente. E hoje parece que a gente vive uma época ainda posterior a isso. O foco é através do cliente, né? É enxergar através do foco do cliente. E hipótese É, alguma, o mercado, ou as pessoas, o consumidor, ele vai se adaptar para consumir a empresa. Tem que ser o oposto, né? A empresa, o serviço, o vendedor, a comunicação da empresa que precisa se adaptar à vontade do cliente, ao comportamento do cliente. Isso por uma razão muito é, simples, né? Porque hoje o que não falta são opções de consumo. Né? Quando a gente era criança, e olha que a gente nem é tão velho assim, você ia no mercado, não é? Você ia no mercado, tinha uma opção do produto A, tinha uma opção do produto B. Hoje você vai no mercado, tem 15 opções de qualquer produto. Então não existe sim. mais aquela coisa do consumo pela falta de opção, né? Você quer me deixar doido no trabalho, Carlos? É assim, eu fico no meio da operação, você sabe disso, porque é na operação que a gente transforma o negócio. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas a gente vai acertando as coisas. E eu quero morrer quando eu tô lá trabalhando e alguém do call center lá na ponta vira e fala assim, que aluno chato. Ai, que no... Assim, eu levanto na hora e daí já chego na supervisão. Eu falo assim, ó, aqui dentro o aluno é que mantém isso daqui operando. Se ele está reclamando ou se ele está tendo alguma exigência, a culpa é nossa. Porque a gente precisa entender o porquê que ele está insistindo. Né? E daí eu trago um pouco uma palestra que a gente fez lá na Forte, do curso de MBA de Customer Experience nosso, com o Lucas Ensel, do Gorilla, aplicativo de NPS, que assim, o esforço do cliente é a métrica ideal para você avançar os negócios.
né? Porque se o seu cliente estiver tendo muito esforço para resolver um problema, alguma coisa está errado. Então, assim, é uma premissa que tem que estar, você tem que estar preocupado com as situações para você ajustar o seu processo. Não você ajustar o processo e deixar ele rodando e o cliente ainda continua insatisfeito. Fica muito mais fácil. É uma curva muito menor quando a gente olha o que o cliente está pedindo e já faz, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante, muito mesmo. É verdade. Você sabe que no início da década passada, Bill Gates lançou um artigo que na época deu muita repercussão e depois foi um pouco esquecido, que ele chamava de o sistema nervoso digital de uma empresa. Ele atribuía todo o sucesso da Microsoft à agilidade em reagir os inputs que vinham do mercado consumidor. Então aí ele fazia a analogia com o sistema nervoso do ser humano, né? O nosso sistema nervoso ele tem uma rapidez, uma agilidade gigantesca para reagir aos nossos estímulos. Ele não vai parar para planejar, para pensar, para daqui a um mês levantar o braço quando eu penso em levantar o braço. Então, Bill Gates dizia, as empresas precisam ter essa mesma agilidade. Ela tem que reagir na mesma velocidade da ambição, do desejo, da vontade do cliente. A isso ele atribuía, e está muito alinhado ao que você falou. Antônio, E só um acréscimo nessa fala, e por isso que eu conecto o começo da live. Quem chegou por agora, é assim, a empresa ela deve ter entendimento total do seu serviço, ela precisa colocar todo o capital humano no mesmo trem, descendo na mesma estação, e para isso tem que entender que o cliente é importante, né? Porque senão você acaba não conseguindo fazer essa transformação. Tá? Então, acho que são pontos muito importantes, Carlos. Legal. Antônio, a Lorena Lacerda, minha querida prima e sócia, está perguntando aqui uma coisa que faz muito sentido para o ambiente que você trabalha. Em que esse momento atual impactou no perfil de compras, de consumo e, de maneira geral, o seu negócio? Por que essa pergunta é tão interessante para você? Porque você é um cara que tem no seu portfólio de produtos presenciais e produtos EAD. E aí, como é que ficou? Teve uma migração? Qual foi o impacto que gerou no seu negócio? Assim, obrigado, Lorena. Muito obrigado também pelo convite, que ela faz parte, né, do convite também. No negócio, o complicado é que existem várias maneiras de se olhar, porque a gente vende produto pós-graduação, tanto presencial como à distância. E daí, por que eu falo que é mais complicado, Carlos? Porque no presencial você tem dois cenários. Você tem cenário dos cursos que você consegue transformar a aula ao vivo, e aí você consegue atender o cliente de uma maneira exemplar, porque não tem prática. Então, quando a gente fala de um curso de gestão, um curso de direito, esses cursos, eles têm prática na sala, mas são práticas que conseguem ser realizadas à distância. Agora, quando a gente pega um curso de saúde, por exemplo, curso de enfermagem, um curso de nutrição, um curso de educação física, são cursos mais complicados de você adaptar para o presencial. Por quê? Porque tem muita prática. E essa prática é o que vende o nosso curso, né? Porque são professores renomados, são professores que trazem materiais de primeira, e aí você começa a sentir nesses cursos uma baixa. Mas a grande novidade para a gente foi que, ao contactar os alunos e fazer uma transferência para um próximo semestre, vamos colocar para um próximo semestre, você continua com a gente, a devolutiva de permanecer com a inscrição para um próximo semestre foi muito positiva. Claro que a gente encontra muita gente que perdeu emprego, pessoas que estão sem beira, né, estão ali numa situação muito ruim, que não tem o que fazer. Então, nessa hora, a gente tenta consolidar um desconto diferente, apresentar um programa de bolsa diferente. Então, você sempre tem que ter uma solução para o cliente, porque não adianta assim, ele não tem dinheiro para pagar, ele não faz parte do meu grupo. Se você não tiver uma forma de fazer com que ele pertença ao seu negócio, você não está aproveitando todas as oportunidades, você está deixando dinheiro na mesa. Então, uma das situações importantes é um aluno que possa indicar, e a cada indicação ele ganhar por aquela indicação. Então, olha, o cara que não tinha dinheiro, que ele não ia converter, agora ele pode converter e trazer mais 10 pessoas, né? Então, olha o que importante. Já no EAD, e a gente na Forte surfa isso desde 2007, com a Gama Filho, um dos pioneiros na área de educação à distância, com plataforma própria, a gente já não sente tanto. Tem uma queda, mas é uma queda que não é tão agressiva,
né? Então, é uma queda que a gente consegue lidar ali e a curva já começou a subir de novo, porque as pessoas entenderam qual que é o cenário, né? Então, e muito por conta da permanência. De novo, a transformação digital nos permite estar presente na vida de todo mundo, tanto em propaganda, tanto em relacionamento, e é uma construção, né? Então, mas por que isso tudo dá certo? Porque você cria uma presença digital. Então, o que a gente fez nesse momento? Para todos os alunos que estavam em stand-by e que vão fazer no próximo semestre, a gente criou maratonas e webséries para atender esse público. Então, a gente chamou o nosso professor, nosso coordenador, e começou a produzir conteúdo. Seja ele podcast, seja ele webinar, seja ele um vídeo, uma palestra gratuita, e a gente criou um ritmo em todas as áreas. Certo. Então, a presença digital é muito importante nesse momento, porque você está dando um presente para as pessoas que precisam de acolhimento, né? Então, nessa hora você... não venda nessa hora. Então, mas como assim não vende? Porque as pessoas não estão propícias a comprar agora. Certo. Mas no futuro, ela vai lembrar de você, né? Então, para mim é isso. Eu acho que a sua resposta, inclusive, entrou em linha com a pergunta da Guta, que era justamente como promover mais a interação das pessoas em ambientes online. E aí você trouxe vários exemplos, né, de como é possível promover essa interação com lives, com chats, com podcasts, e que são instrumentos, né, que a gente tem cada vez mais à mão e que se tornarão parte do chamado novo normal, né? Tá? Já virou moda aí todo mundo falar sobre isso. E aí eu já até te faço a próxima pergunta. E o que você acha que vai ser o novo normal em termos de venda? Como é que é o planejamento de vocês e aí a sua visão profissional para o pós-pandemia? Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é como que no novo normal a gente vai ter um atendimento presencial. Esse atendimento presencial ele vai ter que ter todas as medidas de segurança, porque até inventarem uma vacina, uma forma, né, um medicamento para tratamento que seja efetivo e ponto final, as pessoas vão estar ali expostas e tudo mais, e precisam ter confiança na marca. Então, por exemplo, um supermercado que não tem álcool em gel na entrada, que os funcionários não estão bem uniformizados e com os acessórios de proteção, tudo limpinho, ali é um ponto que as empresas, para uma nova abertura, vai ter que tomar muito cuidado, porque o fluxo vai ter que ser muito maior, vai ter que rever a logística dentro da operação. E a gente, no atendimento aos alunos dentro da universidade, a gente vai ter que ter mais cuidado ainda, né? Então, vai ter que se permanecer um isolamento, mas de uma maneira que as pessoas estejam todas de máscara, não permitir que entrem de máscara, por mais que crie no momento uma insegurança para as pessoas delas estarem com equipamentos ali que, né, o japonês usa máscara. Outro dia eu fiz uma reunião com um polo do Japão, a pessoa falou para mim, não, aqui no Japão a gente não foi tão afetado porque o japonês já é acostumado com isolamento social pode na presença física e eles também têm o costume de usar máscara, né? Então, esse novo normal vai ser assim, vai ser com álcool em gel na mão, com a máscara e a gente tomando cuidado no social das pessoas, né? Higienização e tudo mais. É confiança, né? São valores que transmitam confiança. Cada vez mais as empresas elas vão precisar passar para os seus clientes aspectos que façam com que o cliente confie nessa empresa. E aí é confiar quando literalmente vai até uma unidade presencial, né? Vai até uma loja, vai até um campus, né? Vai até um mercado e confiar que a entrega dele, né? A entrega dessa empresa, hoje leva em consideração essa segurança do novo normal, né? Ontem eu estava gravando um podcast e aí a gente conversava sobre isso, como o novo normal ele traz uma gama de curiosidades muito grande, porque a gente que é gestor, sempre que a gente avalia um cenário, a gente leva em consideração um outro cenário semelhante que já tem ocorrido. Só que dessa vez a gente não tem, né, um outro cenário semelhante que tenha ocorrido, né? Então a gente está com um cenário inédito. Então todo o trabalho de tentar prever e entender o que vem depois da pandemia vai muito mais do entendimento do que a gente está aprendendo com a pandemia, né? E aí a atividade de vendas, sem dúvida alguma, é muito afetada. É o acolhimento, né? Você precisa manter o isolamento, esse isolamento ele tem que ser feito ou à distância, né? Tirando o isolamento, à distância, na verdade, me expressei mal.
E essa distância vai ter que ser respeitada de todas as formas. E a marca, ela precisa passar essa segurança, porque as pessoas vão ter medo. Quando eu falo as pessoas, é o time, né? Não é só simplesmente as pessoas que adentram para consumir um produto ou um serviço seu. É o time que vai estar ali na operação e que eles precisam dessa confiança para passar isso para o cliente. Então, a empresa vai ter que mudar o modus operandi, as logísticas e deixar todo esse cenário de acolhimento para a segurança de saúde de todo mundo muito bem evidenciado, né, digamos assim. Quem não fizer vai gerar medo nas pessoas e as pessoas vão ter receio de entrar, né? Então, acho que é uma visão por aí. Legal, Antônio. A gente tinha combinado de falar, de dividir essa live basicamente em duas áreas, né? Uma área que a gente pensava como pensam as empresas, como as pessoas podem atuar no âmbito no âmbito das vendas, como se planejar, e depois pensar de maneira mais ferramental, quase como dando aí algumas receitas de bolo para quem está precisando ampliar resultado, para quem está precisando se ambientar nas redes sociais e tal. Aí o Rafael trouxe uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com isso aí, né? E o pós-venda? Quando a gente perde ou vê reduzida a possibilidade de fazer um pós-venda presencial, como é que você enxerga o pós-venda ou o relacionamento com o cliente apenas pelo ambiente virtual? Dá para fazer isso com qualidade? Dá, com certeza. Se você tem mapeado quais são como o seu serviço pode ajudar as pessoas, o que as pessoas de fato querem, e você tem o contato e permanência, por exemplo, você tem as pessoas na rede social, você tem o e-mail das pessoas, você tem um atendente que pode ligar para as pessoas para saber como elas estão nesse momento, e você consegue construir, de fato, materiais que possam ajudar as pessoas nesse momento. Por isso, é muito importante você ter isso nos diversos canais que sua empresa participa. Então, você tem um site, seu site tem que ter esse conteúdo de acolhimento para esse momento. Você tem um Instagram, você precisa produzir lives, por mais que as pessoas falem assim, quantas lives tem agora? Quantos canais tem numa TV? Né, eu acho que é importante, mudou. Live é importante porque são profissionais qualificados falando sobre aquele assunto. Então, criar maneiras, por exemplo, podcast, que tanta gente na Forte como vocês estão com vários podcasts bem bacanas. Então, você fala com o cliente e você escuta. Né? Então, você pode fazer uma pesquisa. Então, você tem várias maneiras para fazer esse pós-venda. Como eu falei para você, na Forte, a gente simplesmente pegou esses conteúdos, fez conteúdos exclusivos, gravamos esses conteúdos e criamos uma websérie. Então, quase como se um Netflix estivesse chegando na sua casa, da sua área, e os profissionais que você teria aula, eles estão falando com você. Então, essa é a maneira que a gente encontrou na nossa solução para estar mais próximo do cliente que já está em casa. E daí esse cliente, ele vira embaixador da marca, porque ele vai falar assim, calma aí, eu não vou ter minha aula, então eu não vou estar sendo acolhido, mas eu estou sendo acolhido agora com esses conteúdos. Deixa eu compartilhar com as pessoas. E daí elas passam a ser o embaixador da sua marca. Legal, muito interessante, Antônio. A gente já está aí na reta final, mas eu não posso, antes de te perguntar, deixa eu finalizar sem te perguntar o seguinte: o que não pode faltar para uma equipe de marketing, de vendas, em termos de planejamento e execução? O que é ali, o que são os fatores críticos de sucesso? Eu acho que assim, uma grande metodologia que eu venho emergindo, lendo livros em cima disso, é o inbound marketing, né? E a grande diferença do outbound, que é a maneira tradicional de se fazer, onde você interrompe seu cliente para ele saber da sua marca, e que hoje não tem tanto efeito, né? Como eu te falei dos e-mails, mandar um e-mail para interromper alguém no dia e essa pessoa consumir, antes dava certo, hoje não dá mais. Então, o outbound ele acaba sendo uma maneira de recall, e o inbound ele entra para criar valor para a marca. Você produz conteúdo de relevância para as pessoas conectarem à sua solução. Então as pessoas acabam tendo quase como te procurando. Então elas acabam te procurando porque você oferece aquela solução e você fala sobre aquilo com muita exatidão.
E para você criar isso, você vai ter que produzir conteúdo. Então, se você tem um site, um blog, e você tem um foco, né, por exemplo, tem um foco em marketing, eu vou escrever sobre marketing. Se você tem alguma coisa ligada à gastronomia, vai fazer conteúdos ligados à gastronomia. E você explorar os canais, saber os canais que o seu público está. Meu público está no YouTube, né, que também tem muita pesquisa dentro do YouTube. O meu público está no Instagram, ele está no LinkedIn, tem muito público no LinkedIn, mas não de todas as áreas, então você tem que entender esse cenário primeiro. E depois ter a presença digital. Você não pode perder o fluxo. Se você perder o fluxo, você não consegue ter o engajamento e ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então a gente tem que pensar no seguinte, o que eu vou fazer, ligar os pontos e o que eu vou oferecer. Não adianta, por exemplo, para uma empresa fazer uma live e depois não fazer nunca mais. Você tem que ter uma recorrência, né? Uma frequência de conteúdo, e esse conteúdo não pode ser aquele conteúdo, Carlos, que eu só falei de mim e não falei do outro, não entreguei valor nenhum para ninguém, porque as pessoas elas querem consumir um conteúdo e aplicar. Né? A gente vê isso muito na pós-graduação. Os alunos eles querem consumir um conteúdo para um dia seguinte já executar. Então, essa frequência de conteúdo e trazer essa frequência é muito importante, desde que você entenda onde você está colocando os seus conteúdos, porque você pode estar gastando muita vela para uma plataforma, para uma rede que não vai te trazer tanto resultado, daí gera frustração. E daí você tem que combinar toda essa frequência orgânica com um patrocinado para as pessoas te conhecerem. Então, por exemplo, um pulo do gato é assim, eu seduzi uma pessoa via SEO. Então as pessoas o que é inbound marketing? Daí acha o meu site ou o seu site e clica. Ali eu tenho uma tag de remarketing do Google ou do Facebook que você pode impactar essas pessoas sempre que tiver um conteúdo novo. Então, do seu podcast ou no meu podcast, eu instalo o remarketing, todo mundo que acessou aquela página vai saber toda vez que tiver um episódio novo e as pessoas vão estar frequentes ali. Ou que entraram para comprar um produto e saíram e vão ser impactados novamente. Então, acho importante as pessoas terem estratégia orgânica e paga muito bem alinhadas e conectadas. Tá? Certo. Hoje você tem alguma rede social que você considera a melhor para uma atividade de prospecção, de venda e de criação de relacionamento? Eu acho o Instagram, para mim, assim, vem sendo uma ótima solução por conta da live, porque você pode postar no Stories, porque você tem o feed ali, tem a lupa que você pode também trabalhar com as hashtags, que, se bem feito, pode dar muito sucesso de engajamento. No primeiro momento, nem tanto conversões de venda, mas você cria aquela presença e o branding, né, que a gente fala. O LinkedIn para empresas que têm voltadas para o negócio é uma plataforma, é uma rede muito boa. Mas, de novo, você tem que produzir conteúdo, porque os algoritmos dessas plataformas, elas estão lendo a sua interação com o público. Então, se você quer envolver outras pessoas, você tem que conectar. Então, por exemplo, hoje você está fazendo uma live comigo, amanhã você vai fazer live com outra pessoa, você está passando as forças e a relevância também de um grupo que você confia para a sua marca. Então, isso é muito importante. Também, você dá valor para quem constrói a sua marca. Por exemplo, na nossa visão, na área educacional, a gente coloca muitos professores falando. Né? A gente coloca porque dá robustez na marca. E essas pessoas publicam no canal delas, e isso fica muito legal. Não é um canal só também. Outra situação que eu estava deixando escapar. Você não pode pensar só no seu canal. Quantas reuniões de canais o Carlos Lacerda e o Antônio já participaram para analisar cada canal que está trazendo resultado? E assim, hoje, tudo em marketing você tem que pensar em canais. Você tem que ampliar os seus canais. E o que eu tenho falado muito para a minha equipe é assim, não adianta você publicar uma peça sem você colocar o rosto do professor, sem você colocar a rede do professor.
vinculando ele. Por quê? Porque as pessoas têm ego. E quando o ego delas são bem trabalhados, elas vão produzir uma sensação de gratidão para você. Certo, Né? certo. E o que vai acontecer? Elas vão republicar nas redes sociais dela e você amplia o seu canal, você amplia o seu alcance. Então isso é muito importante. Saber construir esse relacionamento é um trabalho de formiguinha, não é uma coisa fácil. E você conseguir arranjar maneiras de você criar parceiros para ampliar esses canais e daí você vai gastar menos dinheiro. Certo, certo. A gente já está caminhando para o fim, mas eu queria antes trazer uma pergunta da Cláudia Lisboa, que é o seguinte: quais as competências se faz necessário desenvolver nesse momento para a gente trabalhar as vendas de forma digital? Quais são as competências que você considera prioritárias ou fundamentais? Eu acho assim, no nível de gestão, Carlos, eu gosto muito, eu sou um cara que desde o começo, quando eu decidi a publicidade, lá em 2005, eu já queria mexer em tudo, né? Então, eu mexo em Photoshop, eu edito vídeo, eu quero saber o que que é a telefonia, eu quero saber o que que é o patrocinado, por quê? Porque te dá mais habilidades para você conseguir cobrar a sua equipe. Você consegue aumentar o sarrafo, digamos Certo. assim, né? Então eu gosto muito de vivenciar o que minha equipe faz. Por quê? Porque assim você consegue conversar e alinhar expectativas. Então, eu acho que você tem que ser curioso. Se um atendente ele faz uma ligação com um aluno, com um cliente, você tem que vivenciar isso. Não, claro que vou ter que aprender a mexer no Photoshop, eu vou aprender. Não estou falando isso, mas eu estou falando para você ser curioso, colocar-se no lugar do outro. Né? Não tem lugar melhor no mundo, no ramo profissional, de você colocar no lugar do outro. Então, a inteligência emocional, você conseguir saber negociar com as pessoas, só vão ser permitido a partir do momento que você vivenciar isso. Se você não conseguir vivenciar as áreas que você atua, você não consegue ter essas habilidades de relacionamento com as pessoas. Né? E para quem está num nível de analista, assistente, trazer essa pegada de ser analítico, saber medir, né? Você me ensinou muito isso nas consultorias, né, Carlos? De você ir medindo os seus esforços. Não adianta você simplesmente executar uma ação e medir esse esforço lá no final para ver se atingiu a meta ou não. Você tem que sempre ter ferramentas automáticas ou não, você tem que medir isso. Eu meço algumas métricas todo santo dia. A primeira coisa que eu faço é medir essas métricas. Porque daí você consegue remanejar, fazer alguma situação diferente. Então, o que eu tenho para falar é isso, Carlos, que as pessoas elas precisam ser curiosas, ser analíticas, eu acho que é muito importante, mas não ficar pensando muito no futuro. Elas têm que pensar no presente também e executar, porque senão aquilo que você pensou demorou tanto tempo para ser lançado que já não é mais hora, né? E daí você perdeu o time. Então você tem que ter um balanço de planejamento com execução. Muito obrigado, Antônio. Obrigado pelas suas contribuições, por compartilhar tantas ideias legais e, principalmente, um ponto até que você levantou em determinado momento, ideias que permitem a todos aqueles que estão interessados em ampliar vendas e garantir resultado, aplicar. Né? Eu acho que hoje o conhecimento sem aplicabilidade, ele racha um pouco, né? Porque a gente precisa poder aplicar, a gente precisa poder, amanhã mesmo, de alguma maneira, agregar valor no nosso trabalho para produzir resultado. Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Foi riquíssimo e certamente faremos outras também, né? Acho que o Antônio... Agora... Acho que teve algum... Oi, tá ouvindo? Estou ouvindo, só não estou te vendo. Agora Mudou a voltou. câmera, eu não tinha visto. Desculpa, Agora coisas de voltou. live. Gratidão eterna, Carlos. Você sabe que você é um profissional que eu desejo muito sucesso pela sua qualidade, pela sua humildade. É um desafio muito grande que vocês estão topando aí e que vocês estão fazendo em alto nível. Então, quem é aqui que segue a gente e está seguindo o Carlos, segue o pessoal da Step U, é muito importante. E com certeza a gente vai fazer agora o jogo de casa. Vamos fazer pela pós forte a nossa live, vamos falar sobre métricas, já vou deixar aqui, vamos falar sobre métricas porque você é o cara quando se fala de métricas. Então a nossa próxima live vamos fazer eu e você
no Instagram da Pós-Forte para trazer métricas e como medir, né, Com os o maior indicadores. prazer, com o maior prazer. Agradeço também a participação de todos. Lembrando que toda quinta-feira a gente tem live acontecendo aqui no canal da Step U, no Instagram, e já está no ar o nosso novo podcast. Toda sexta-feira a gente lança um novo podcast, mas hoje a gente já conseguiu subir antecipadamente. A gente aqui bateu um papo muito legal falando sobre B2C, sobre venda ao cliente final. E no podcast eu estou conversando com outro grande profissional, falando mais do B2B, sobre vendas corporativas. Então acesse agora mesmo o nosso podcast na sua plataforma de áudio, Deezer, Spotify, Apple Podcast, e basta procurar Step U que você vai encontrar lá. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima. Carlos, obrigado. Boa noite, gente. Obrigado.